eu começaria, meus companheiros e companheiras, amigos e amigas, dizendo que, nessa exposição inicial, para tratar da conjuntura, esse contexto mais presente em que vivemos, eu começaria por uma análise um pouco mais ampla, tratando da conjuntura do mundo atual. Nós não somos uma ilha, o Brasil é um grande país. Ele faz parte, portanto, de um contexto do sistema internacional. Eu vou exatamente fazer uma breve retrospectiva desse quadro presente do sistema internacional, alguns traços mais significativos, digamos assim, dessa situação, onde o Brasil está inserido internacionalmente. Começaria, portanto, dizendo o seguinte: desde o fim dessa segunda década do século, a situação internacional já era caracterizada por múltiplas crises econômicas, sociais, políticas, crises que sacodem até mesmo os países centrais. Ou seja, nós estávamos, portanto, diante de uma estagnação econômica crônica, lawfare, avanço de regimes autoritários, declínio do liberalismo, guerras híbridas, portanto, uma situação em que o mundo já vem vivendo. Essa situação de múltiplas crises, ela é amplificada agora com o irrompimento da pandemia atual. Essa pandemia que provoca uma crise sanitária de vulto, intensificando a instabilidade e a imprevisibilidade no mundo. O crescimento da economia mundial, que já vinha declinando, agora passa da semi-estagnação a uma aguda recessão repentina, conforme as instituições financeiras mundiais indicam. Chega até mesmo a um colapso econômico, como no caso dos Estados Unidos, pela sua dimensão. Ou seja, nas últimas 7 semanas, o seguro-desemprego nos Estados Unidos é procurado por mais de 36 milhões de trabalhadores. A taxa de desemprego em abril já atingia 14,7%. Historicamente, os Estados Unidos nunca teve uma taxa tão alta de desemprego. Situação só comparável, até mesmo guardada as diferenças históricas, com a depressão de 29. Essa situação de pandemia aprofunda a transição no sistema internacional. Esse é um outro aspecto importante que eu saliento no quadro internacional. Essa transição, portanto, no sistema internacional, acelerando a tendência geopolítica no mundo de ascensão da China e declínio relativo dos Estados Unidos. Ou seja, são questões fundamentais para a gente compreender a realidade atual. Desde abril, ou seja, abril passado, o FMI e a ONU estimou que a economia mundial, neste ano, encolheria um pouco mais de 3%, enquanto a chinesa cresceria em torno de 1,7%, os Estados Unidos, uma retração seria de 5,95%, quase 6%, a zona do euro de 7,5%, portanto, uma realidade já previsível pelo FMI e a ONU, de uma recessão no mundo. Eu queria exatamente dizer, como um aspecto muito significativo, portanto, nesses traços dessa realidade hoje do mundo, que caminha para uma depressão, é bem possível, segundo os observadores internacionais, que a recuperação econômica da China seja mais rápida em função disso, permitindo
que ocupe mais cedo o posto de maior economia do mundo. Então, são esses traços mais evidentes que eu queria salientar nesse início da análise de conjuntura em nosso país. Ora, dito isso, qual é mesmo a singularidade do Brasil de hoje, do Brasil atual, numa realidade do mundo com esses traços? Essa singularidade do Brasil eu começaria exatamente pelo seguinte: o Brasil hoje ele está alinhado estrategicamente com o governo dos Estados Unidos, com o governo de Trump. Nesse mundo conflituoso e em transição, como eu disse, o caminho de uma depressão, portanto, que surge no horizonte, o governo Bolsonaro assume um alinhamento estratégico e geopolítico com o governo Trump, submetendo-se aos interesses hegemônicos do imperialismo dos Estados Unidos. Esse é um aspecto importante na compreensão nossa da situação atual em nosso país. O governo Bolsonaro procura conciliar independência nacional com a subordinação a um governo estrangeiro cujo confessado programa político é a promoção do seu interesse acima de qualquer outra consideração. Essa antidiplomacia atual do governo Bolsonaro afasta o país de seus objetivos estratégicos, ao hostilizar nações essenciais para a própria implementação da agenda econômica do governo. Ou seja, é uma situação, portanto, de alienação da nossa independência. Ao declarar aliado dos Estados Unidos, o Brasil assume a própria agenda dos Estados Unidos e ameaça arrastar o Brasil a conflito com nações com as quais mantemos relações de amizade e mútuo interesse. Veja a situação, portanto. Na América Latina, de indutores do processo de integração, que o Brasil jogou esse papel, um papel importantíssimo, passamos a apoiar aventuras intervencionistas, como no caso da Venezuela, cedendo terreno a interesses hegemônicos dos Estados Unidos. Então, esse é um primeiro aspecto da realidade atual do Brasil, dessa singularidade do Brasil. O segundo aspecto é o projeto do governo Bolsonaro. Que projeto é esse? Na realidade, o projeto do governo Bolsonaro hoje se resume em mudar o regime constitucional do Brasil para um regime autoritário. Portanto, é em plena pandemia de vasta e rápida propagação que o país vive uma aguda crise política institucional. O governo Bolsonaro está calcado na estratégia de mudar o regime emanado da Constituição de 88. Esse é o objetivo central desse governo. Desde a campanha eleitoral de Bolsonaro, que o modelo defendido por ele, o modelo da democracia, entre aspas, era o modelo da ditadura. Ele elogiava a ditadura, defendia até a tortura. Age, portanto, em desacordo com os próprios ministros da saúde hoje, contra a ciência epidemiológica e contra a Organização Mundial da Saúde. De fato, Bolsonaro gesta um desgoverno, um caos, uma crise, exatamente como fazia o fascismo na Alemanha de 20 e na Itália de 30, que buscava exatamente gestar a crise para justificar uma ruptura institucional. Assim, esse governo está distante de assumir, numa hora como essa, uma coordenação, um plano maior de uma ação conjunta nacional para enfrentar a pandemia. Na realidade, ele faz o contrário, infunde a discórdia, transfere toda a responsabilidade
aos outros poderes e aos governadores, que dramaticamente buscam se organizar em consórcios para suprir a ausência do governo nacional, gerando, por isso mesmo, uma crise federativa. Companheiros e companheiras, amigos e amigas, é terminantemente insólito o que acontece em nosso grande país diante de tanta insensatez do seu presidente da República. Um outro aspecto que eu queria salientar dessa particularidade desse governo Bolsonaro. A economia, hoje é uma economia soterrada pela crise e a educação em pleno retrocesso. Esses dois aspectos eu queria salientar. As reformas econômicas propostas já em profunda contradição com a realidade econômica de 7 anos de crise que nós estamos vivendo, foram soterradas pela pandemia. Toda essa história de reformas, das contra-reformas dele. Diante disso, o governo levou a economia do país a uma paralisação e desorganização da produção. Encontra-se completamente despreparado. Não consta da sua doutrina econômica de como proteger os trabalhadores e as empresas nessa situação de isolamento social e crise econômica, e abrir caminho para restaurar e retomar o crescimento da economia. Portanto, estão completamente despreparados para isso. A doutrina econômica é outra. E o Ministério da Educação, companheiros e companheiras? O Ministério da Educação do país está entregue a um representante do núcleo ideológico deles, figura extremada e provocadora, leva essa área essencial à formação intelectual e humana dos brasileiros e ao desenvolvimento do país ao retrocesso. A educação, portanto, vive um impasse, um descalabro. Esse é um outro aspecto que eu queria salientar pela grande importância que tem. Com isso, companheiros e companheiras, eu poderia dizer que qual é a relação de forças em curso hoje no Brasil? Qual é essa correlação de força entre as forças democráticas, progressistas e um governo com esse caráter? Eu podia dizer o seguinte: Bolsonaro segue um curso de concentrar cada vez mais o poder central em suas mãos, ampliando o número de lideranças ameaçadas, indo além dos opositores ou dos inimigos, como ele diz, considera, portanto, nós inimigos, ceifando também os próprios aliados. Bolsonaro não aceita contestação e controle de sua vocação despótica. O seu movimento de se aproximar agora do centrão na Câmara dos Deputados é uma reação preventiva, depois de atirar em muitos no seu caminho. Ele vai atirando quem está na frente dele. E é exatamente uma medida para impedir tentativas de impeachment contra ele. Por isso que ele se voltou exatamente em se ligar, em tentar exatamente fazer de tudo para puxar uma grande parte do centrão ao lado dele. Arrasta também os generais do Planalto e os demais militares no governo, aos seus modos e objetivos, os quais militares, portanto, não estão interessados em largar Bolsonaro. Por enquanto, é isso que demonstram. Bolsonaro fala diretamente à sua base social. Essa é uma outra característica típica dos fascismos. Incita seu núcleo mais fanático. Os domingos agora se transformaram em cenas contra o Congresso e o Supremo Tribunal Federal. Portanto, ele
ele procura regimentar, além disso, é importante a gente compreender também esse aspecto, a regimentar bases militares, paramilitares e milícias. Outra tendência fascista importante nesse governo, mantendo uma resiliência de apoio em torno de 1/3 do eleitorado, e agora ampliando a sua influência para camadas populares, ou seja, isso em função da renda emergencial, que ainda uma parte grande do povo acha que foi exatamente esforço do Bolsonaro, quando na realidade não foi nada disso. Eles queriam dar apenas R$ 200. O esforço veio exatamente da sociedade e do Congresso Nacional. E, por outro lado, ele perde setores da classe média. É claro que esse apoio popular pode ser provisório também, conjuntural, mas é importante a gente levar em conta isso. O próprio vice-presidente da República, no seu artigo recente, no Estado de São Paulo, reconhece a situação de caos, a ausência de uma coordenação nacional, falta de sensibilidade das mais altas autoridades, mas o presidente é poupado por ele e diz, portanto, que os verdadeiros culpados são as terceiras altas autoridades do país. Assim, o vice-presidente, o general Mourão, se perfila também com Bolsonaro. Numa realidade dessa, exatamente o fator exatamente que leva a toda essa situação, o fator exatamente que leva a essa situação de desastre que vive o Brasil, que é o próprio Bolsonaro, ele passa por cima disso para exatamente dizer que são as outras autoridades e os governadores que são os fatores dessa situação de crise atual. Portanto, é necessário a gente compreender, companheiros e companheiras, que, em contraste, o descrédito e o desgaste de Bolsonaro crescem. O ruim e o péssimo de Bolsonaro ultrapassa já o bom e o ótimo dele. Os governadores de São Paulo e do Rio se transformaram em seus inimigos figadais. Até a Globo coloca Bolsonaro hoje no alvo de ataque. A demissão de Moro abriu-lhe um grande flanco, retirando apoio na população. Quer dizer, retirou um certo apoio de Bolsonaro na população com a saída de Moro e incorrendo até mesmo em processos judiciais abertos pelo Supremo Tribunal Federal. Existe também, isso é importante a gente considerar, companheiros e companheiras, a montagem de uma CPI na Câmara dos Deputados que investigue as denúncias contra Bolsonaro. Eu acho que esse é um trabalho importante da oposição. É necessário exatamente uma CPI com esse caráter. Acrescento que o desespero de Bolsonaro cresce em função do agravamento da crise econômica, ou seja, com medo de minar o seu apoio social. A pressão de grandes empresários, a política de restrição fiscal de Guedes. Daí a sua lógica persistente de negacionismo da epidemia, reabertura do comércio, reabertura, portanto, de todo o comércio, sem vencer ainda o coronavírus, num momento de aumento exponencial dos casos endêmicos. Veja o absurdo dessa posição. Assim, assume que a premissa é da economia em detrimento da vida, não importando o risco exponencial de mortes, de uma crise humanitária de vulto que começa também e o pode ameaçar. Sem uma orientação única, coordenada nacionalmente no enfrentamento da pandemia, o resultado é o pesadíssimo ônus que recai nas costas dos governadores e dos prefeitos. A última pesquisa do Datapoder, agora de 13 de maio,
demonstra uma sociedade dividida entre a quarentena e a volta ao trabalho. Veja a confusão, portanto. Enfim, meus amigos e amigas, companheiros e companheiras, a resultante disso, resumidamente, é uma relação de forças que expressa entre Bolsonaro e as tendências democráticas oposicionistas uma disjuntiva nesse embate entre Bolsonaro e as forças democráticas e oposicionistas. Uma disjuntiva que eu poderia dizer, resumidamente, de empate. O que eu quero dizer com isso? Nem Bolsonaro reuniu forças e consensos maiores para um autogolpe, uma espécie de discurso constitucional para o estado de exceção, digamos assim, que eles tentam sempre fazer isso, nem as forças democráticas e progressistas reuniram maior base social ainda, e muito menos uma maioria política qualificada de 2/3 no Congresso para o impeachment. Ou seja, nem ele conseguiu as condições para o autogolpe e nem as forças democráticas e progressistas ainda as condições para que a gente pudesse tornar vitorioso um impeachment. A Câmara hoje está dividida em 3 partes. A parte do centrão, que é a maior parte que está se ligando a Bolsonaro, uma outra parte desse centrão, que faz parte hoje de um centro conduzido pelo presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e a esquerda, de uma maneira geral. São 3 partes hoje, grosso modo. Ora, diante de uma situação dessa, como deve ser a nossa luta, a nossa resistência? Eu diria o seguinte... Hein? Você tem mais 10 minutos. Eu diria o seguinte, que a nossa luta ela está dividida em 3 dimensões. 3 dimensões. A primeira dimensão é a visão e o compromisso do presidente da República são perigosos para a democracia ao Brasil. A tendência de sucessivas escaladas autoritárias conduzidas por Bolsonaro são incessantes. Ele alimenta a tensão para se sustentar, adotando uma narrativa contaminada de preconceito, selvageria e perseguição. Nisso, portanto, companheiros, nessa situação, portanto, recompor o diálogo e a unidade são muito importantes. A democracia brasileira está em perigo. Estamos diante de uma situação emergencial, que é preciso dialogar e unir todas as forças políticas possíveis de serem unidas para defender a democracia e a Constituição de 88. Não cabe isso só à esquerda, mas a todas as forças democráticas, liberais, sensatas e patrióticas. Os intentos de Bolsonaro se revelam como grandes ameaças ao país. O sonho dele é o pesadelo do Brasil, é assim que diz o Flávio Dino. Ele diz mesmo que ele é a Constituição, diz o Bolsonaro. A questão democrática está no centro de toda a luta oposicionista e da resistência. A consciência democrática de que, para preservar a democracia, o presidente Bolsonaro tem que ser afastado, essa consciência cresce. A luta pelo impeachment e na busca de uma saída, de uma solução, também cresce. Mas a luta pelo impeachment não é uma simples agitação, é exatamente uma busca de saída. Por isso, deflagrar o impeachment na Câmara dos Deputados deve ser o coroamento de amplo apoio político e social, porque exatamente ao fazer isso nós temos que ser vitoriosos. Por isso precisa amplas forças políticas e sociais. O Congresso Nacional, o Supremo Tribunal Federal, a formação dos consórcios regionais dos governadores ocupam, sim, uma linha importante na defesa da democracia. Os setores representativos da sociedade, de forma própria, se manifestam em defesa da democracia e do Brasil. Veja mais recentemente a CNBB, OAB, ABI, a SBPC, exatamente
se levantando em defesa da democracia. Agora, ex-ministros da Defesa, na semana passada, também agem dessa maneira. Ou seja, aliás, o ministro da Defesa, agora é recente, se levanta em defesa da democracia. 6 ex-ministros da Defesa. E, na semana passada, ex-ministro de Relações Exteriores, na defesa da democracia e do Brasil, da independência nacional. O movimento dos direitos já, que é pluripartidário, o movimento agora de diálogo, vida e democracia, que reúne 8 fundações que nós participamos. Portanto, a Frente Ampla é um movimento que vai sendo assumido e alargado, não é um simples movimento de aliança partidária, é um amplo movimento alargado em defesa da democracia, da vida, da retomada econômica para a salvação nacional, para uma reconstrução nacional. A segunda dimensão na luta oposicionista é exatamente hoje o Covid-19, essa pandemia, pela dimensão dela, essa pandemia no Brasil, que já tem mais de 16 mil mortos e supera 244 mil casos infectados. E como diz o Adilson no começo, nós podemos já estar sendo o centro hoje da pandemia no mundo. Por isso, a importância que tem para nós exatamente essa questão. A luta pela vida, assim, ocupa também uma centralidade nessa hora, sendo uma premissa para enfrentar os riscos de uma catástrofe econômica e social. Eu digo, uma catástrofe econômica e social. O Brasil está entre os países mais afetados do mundo. Já supera a China, a Itália, a Espanha em número de óbitos. Isso, portanto, companheiros, é importante nós considerarmos na nossa análise. O presidente da República, em primeiro lugar, deveria ter a missão de unir o país nessa situação, para enfrentar de forma coordenada essa grande crise. Mas age ao contrário, age como um agente desagregador, segue uma sanha genocida, dividindo a sociedade, contrário aos preceitos científicos e à própria OMS. Já demitiu 2 ministros da Saúde porque se recusaram a seguir esse desatino. Assim resulta um processo desordenado de isolamento social, saída inevitável para poupar vidas e impedir a crise humanitária na fase atual. Desloca, dessa forma criminosa, a responsabilidade da gestão, que tem sido decisiva, aliás, ao enfrentamento da pandemia, para os governadores e prefeitos, que têm contado com a dedicação patriótica dos trabalhadores da saúde e dos centros especializados. Portanto, companheiros, essa é uma segunda dimensão da luta oposicionista, que está no centro da nossa luta. A terceira dimensão da luta oposicionista, em meio à pandemia, como sair da crise econômica, aliás, que já dura 7 anos. Como superar, portanto, a ameaça de uma catástrofe econômica e social, situação de dimensão de uma depressão também de grande magnitude. Portanto, essa é uma questão decisiva. Diante disso, de uma crise sistêmica de tal magnitude, a volta ao Estado para retomar o crescimento econômico e exercer seu papel soberano de emitir moeda passa a ser decisivo. Portanto, essa é a discussão, esse é um debate central, ou seja, a volta da importância do Estado. Sem o Estado, nessa hora, não se retoma o crescimento econômico, não se enfrenta o desafio atual. Ou seja, para compensar, portanto, a perda do fluxo de renda das pessoas, a perda de faturamento das empresas, organizar uma moratória generalizada dos contratos com os bancos, compensar a perda de arrecadação dos estados e municípios, ativar o gasto público no investimento da infraestrutura
e da digitalização. Ou seja, sem o Estado não se consegue nada disso. É a volta do Estado, a importância do Estado em impulsionar a economia e, sobretudo, companheiros, em emitir moeda de forma soberana, que nessa hora é necessário. Nessa hora não é que vai gerar inflação, vai gerar retomada do crescimento. Nós temos muito desemprego, nós temos capacidade ociosa, portanto, é necessário emitir moeda sim para que a gente retome o crescimento. Essa é uma discussão central, uma discussão decisiva, portanto. Por isso, a elaboração de um plano econômico de emergência para o período atual é necessário e importante, e começa a se fazer. Nós começamos um debate sobre a elaboração de um plano econômico emergencial com opiniões de economistas destacados. Isso começa a crescer. É fundamental, portanto, tendo em vista o papel importante do Estado na economia. Nesse sentido, é preciso compreender que o Estado pode e deve investir de forma produtiva. É urgente rever a proibição de o Banco Central não emitir moeda para financiar o Tesouro. Ele pode, sim, emitir moeda. Temos exatamente que rever essa proibição. Quem diz isso são economistas liberais e dissidências importantes dos economistas liberais, como André Lara Rezende. Vocês viram o último artigo dele na Folha de São Paulo. Aliás, ele já vem trabalhando nesse sentido. É também a possibilidade de uma frente ampla no plano econômico, com economistas liberais que, nesse momento, vê que sem o Estado, sem emissão de moedas, não se sai da crise. Portanto, é uma questão fundamental. A linha econômica de Guedes, nisso tudo, aplicado pelo governo Bolsonaro, se compatibiliza inteiramente com a crise atual. Já era insustentável essa política econômica de Guedes, agora fica completamente obsoleta. Essa que é a questão. A crise, companheiros e companheiras, advém da pandemia. A crise não advém da quarentena. A quarentena é a saída científica para enfrentar a pandemia na fase atual. Não se pode confundir isso. A economia tem que estar voltada agora para pagar ou completar a renda das pessoas para ficar em casa e impedir a falência das empresas. Contrapor economia e o emprego à quarentena é a anti-saída. É exatamente fazer com que o Estado se omita no momento que pode chegar a catástrofe. Vai morrer mesmo e não interessa quantos. Essa é a lógica deles. Essa é a lógica deles. Não, Bolsonaro. Isso é genocídio e eugenia. É fruto do fascismo. É decisivo, portanto, lutar, unir e avançar. Companheiros, a pós-pandemia também é fundamental. Trabalhar numa alternativa. E o PCdoB tem esse pensamento que já vem do seu programa, que é exatamente a reconstrução do Brasil com um novo projeto nacional de desenvolvimento. Aí sim, as reformas que são necessárias e a reindustrialização do Brasil. Reformas como a reforma tributária progressiva, tudo isso faz parte de uma alternativa de um novo projeto nacional de desenvolvimento. Mas, na situação atual, é preciso um plano emergencial econômico para que a gente possa enfrentar essa fase do isolamento social e sair exatamente com possibilidade de retomar o crescimento econômico. Isso é fundamental. E isso só a linha do Estado ocupar essa posição e a gente conseguir, evidentemente, com gastos que são momentâneos, que são temporários, como a emissão de moeda, a gente poder abrir caminho para a fase mais difícil e abrir caminho para que a gente vá adiante em construção de uma alternativa, portanto, maior. É isso assim que eu poderia dizer, pessoal, nessa minha manifestação. Procurei exatamente aqui compor algumas questões que são importantes do quadro
e as questões mais fundamentais, digamos assim, na minha compreensão, que eu denominei de dimensões da luta oposicionista para que a gente possa enfrentar a situação atual. Obrigado por essa oportunidade, a CTB, obrigado à atenção de todos os amigos e amigas que nos seguiram. Obrigado.